Nós que estamos aqui hoje, nós tomamos a decisão, a melhor decisão, que é a vida eterna. Aleluia. Nesse momento, irmão Francisco. É Francisco mesmo, né, irmão? Isso. Glória a Deus. Vai estar fazendo a leitura introdutória. Atos 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. O irmão Ananias, ele teve uma missão: orar por Paulo. Nesse tempo, esse irmão, Deus usou Ananias para orar por um irmão. Essa oração foi tão importante para este irmão, que modificou a vida deste irmão, que modificou a vida de muitos. Muitas vezes, a gente não sabe. Então a oração, ela tem muito poder. Senhor Deus Pai, Aleluia, Senhor. te pedimos, Pai, como Ananias orou por aquele irmão, sem saber quem ele era. Ele sabia quem ele era, na verdade. Então a oração dele foi muito importante. Aqui neste lugar, nessa casa, seja uma casa de Ananias. Aleluia. Que venha orar por muitos e muitos. Sim, meu Deus. Paulo. Neste lugar, Glória a Deus. seja um lugar que venha receber pessoas. Amém. Pessoas para ouvir a tua palavra. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Rendemos todo um louvor, toda a honra, Aleluia. somente a ti. Glória a Deus. Maravilhoso, Bendito poderoso é o teu Senhor. nome. Cada um que entrou neste lugar, venha receber a tua palavra. Aleluia. Em teu nome te pedimos, Pai, abençoa a todos que entrar neste lugar. Amém. Amém. Há um caminho aberto para ti. Será um caminho, qual será o caminho? O caminho de Jesus. Há uma vida que jamais se acabará. Será essa vida? Qual será essa vida? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Milhões de vezes eu passo pelas multidões que não sabem distinguir de trevas, que não sabem glória! distinguir a razão, que não tem a chama ardente da vida e acesa dentro do meu coração. Glória a Deus. Há uma rosa que não tem no seu jardim. Quem será essa rosa? Qual será essa rosa? Glória a Deus. Milhões que eu passo pelas multidões que não sabem distinguir luz de trevas, que não sabem defender a razão, que não tem a chama ardente da vida que é acesa dentro do meu coração. Oh, Deus lindo, aleluia. Há um caminho aberto para ti. Glória a Deus. Qual será o caminho? Aleluia. Glória a Deus.
Glória. Há uma fonte que não para de jorrar. Glória a Deus. Essa fonte, Glória. Respira, meu Deus. de onde desde eu passo pelas multidões que não sabe distinguir luz de treva, Aleluia. não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida, nem acesa no seu coração. Há um caminho aberto para ti. Glória a Deus. O caminho Obrigado, Jesus. será o caminho é Jesus. Aleluia. Glória. Há uma fonte que não para de jorrar. Aleluia. Qual será? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Milhões de vezes eu passo Glória a Deus. na multidão Azul. que não sabe distinguir luz de treva. Aí vem, calado. Glória a Deus. Se não tem a chama ardente da vida, e assim no meu coração. Glória a Deus. Há uma fonte que não para de jorrar. Glória a Deus. Aleluia. Será essa fonte? Qual será essa fonte? Essa fonte é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Quando Deus quer dar vitória, algo logo acontece. O inimigo fica furioso e arma sua tese. Começa a planejar o mal contra os filhos de Deus. Mas Deus vê o coração do crente, sabe que é valente da vitória aos seus. Oh, crente fiel, não deixa sua cruz, segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo a luta consegue sua fé abalar. Crente fiel, nada pode deter, pois quem está em Cristo recebe poder, ordenando o mal a desaparecer. Se Deus te prometeu vitória, tome posse desde já, porque se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por mais que o inimigo tente sua bênção impedir, clama o sangue de Jesus agora, que Ele nesta hora fugirá de ti. Crente fiel, não deixa sua cruz, segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo a luta consegue sua fé abalar. Crente fiel, nada pode deter, pois quem está em Cristo recebe poder, ordenando o mal a desaparecer. Crente fiel, não deixa sua cruz, segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo a luta consegue sua fé abalar. Crente fiel, nada pode deter, pois quem está em Cristo recebe poder, ordenando o mal a desaparecer. Irmão, eu esqueci. Silvana. Silvana. Eu achei que era Solange, falei, não vou arriscar. Então, Silvana, Deus abençoe, seja bem-vinda, tá? Que Deus possa fazer Glória a Deus. nessa noite. Irmãos, Senhor Deus e Pai, Sim, nessa meu noite Deus. gloriosa, estamos uma vez Deixa eu colocar a palavra no coração do teu servo, meu Deus. Usa o seu filho. Sim, Senhor, use poderosamente, Pai. Fala conosco. Não que nós quer ouvir, mas que nós precisamos ouvir, Senhor Pai, amado. Muito obrigado. Deus, nosso entendimento. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sim, meu Deus. Que o Senhor venha falar. Sim, Senhor. Que o Senhor venha Oh, falar. glória a Deus. Fale em cada coração nesta noite, Pai. Deus de poder e de glória. Usa, Pai, é o que nós Sim, meu precisamos Deus. nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos?
Como é bom estar na presença. Glória a Deus, é É onde a verdade. gente separou para orar e ali é o lugar onde há a presença de Deus, onde quando Jesus fala, né, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, Glória a aqueles que Cachara, adoram em glória espírito e a verdade. Aleluia! Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser numa casa, É verdade, pode ser glória a uma Deus. igreja linda, mas onde estiver 2 ou 3 ali, estarei. Oh, Assim glória a diz o Senhor. Deus! Lucas capítulo 24, no versículo 11. Deus é maravilhoso, irmão. Eu estou feliz com o Senhor por essa oportunidade. Aleluia! Ler a palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. É ela quem consola o meu e o teu coração. Glória a Lendo Deus. ela, é a palavra que vai restaurar. É a palavra que vai reabilitar. É a palavra que vai me trazer a resposta. É a palavra que vai fazer o que precisa, o que apraz ao Senhor. Que a palavra de Deus ela é viva e, assim como está lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que corta, né? Que ela pode dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então ela é capaz. E ela é apta. A palavra de Deus ela ainda tem apta, ela é poderosa para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então a palavra é perfeita. Lucas capítulo 24, versículo 11. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, 11 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram e a condenação de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. O que Deus colocou no meu coração, o título para essa mensagem é Jesus, ele muda situações. Jesus, ele transforma aquilo que é desesperador. Porque para a gente entender essa palavra, a palavra impelir significa obrigar. Mas é obrigar com carinho. Já viu um negócio? Obrigar com carinho? Eu tenho os filhos, os meus meninos, e às vezes eu obrigo eles meio bravos, sabe? Eu obrigo eles assim, vai fazer, vai. Hoje mesmo o Mateus para levantar, que ele levanta 5h30, eu vou fazer café, 5h50 eu quero que ele levanta. Porque 6h20 vai passar a van. 6h30. Então, o impelir forçar com carinho. E aí, mas eu falo, Deus, mas nós não temos essa capacidade. Deus tem a capacidade de impelir, irmãos, de obrigar com carinho. Ou seja, vai e faz. Mas o Senhor, ele é perfeito. E aqui Ananias não tinha nem capacidade. Falou o quê? Primeiro que, irmãos, nós sentimos que não tem capacidade. Normal. Nós já sentimos que não tem capacidade. Irmãos aqui. Irmão Rubens, irmão Francisco, irmã Geni, irmã Silvana, irmã Ema. Nós pensa, a primeira coisa que nós pensa que nós não tem capacidade, não é porque nós não tem mesmo. Verdade. Senhor, mas eu vou morrer. Porque eu vou ter que primeiro correr risco, porque o cara é matador. Primeiro eu vou correr risco porque o cara assassina.
Primeiro eu vou correr risco, porque o cara mata um hoje e deixa dois crentes. Mata um crente hoje e deixa 2 crentes amarrados para amanhã. Porque era isso que ele fazia. Saulo prendia, levava com cadeia, e levava mãe, filho, ia tudo preso. E aí o julgamento, se fosse de morte, era muito crente morreu. Né? E Ananias falou, mano, como que eu vou? Aí o Espírito Santo falou, vai e ora, ou seja, vai e faz só o que tem da sua capacidade. Porque nós só temos de orar. E quando nós oramos, move o céu. Sempre vai ter. Nós temos que ouvir o Senhor, porque o Ananias ouviu o Senhor. Porque sempre vai ter aqueles que falam assim, não vai porque não dá certo, não vai porque não dá certo. E aí, lá em Lucas 19:40, os fariseus estavam falando para Jesus, manda esses caras calar a boca. Manda parar de pregar. Só que aí Jesus falou, os fariseus, para aqueles que ainda não entenderam, que por isso que precisa de nós para pregar. Precisa de nós para pregar o Evangelho. Que um dia eu era o fariseu, um dia eu era o Saulo, um dia eu persegui a igreja, chutei muita pedra nas crentes, que eu ia para a escola, as meninas crentes iam na frente, eu chutando pedra atrás, porque era crente, persegui muito, irmãos. Eu era perseguidor, não queria nem saber de crente, não, mas um dia, irmão Rubens, a irmã Maria Dorello, uma irmã que já está na glória, a irmã Maria Dorello, uma mulher sofredora, porque Deus fala, eu mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu evangelho. Glória a Deus. Mas aí, fala, não vai não. Mas um dia a irmã Maria Dorello pegou um bebê de 2 meses de idade, lá na cama, no sítio, lá no Barreiro, pegou aí uma casa que era só católico e feitiçaria. Porque era uma mistura de tudo. Aí pegou o bebê lá na cama e ergueu e falou para minha mãe, ó, aqui, dona Raimunda, esse vai ser pregador do evangelho, esse vai ser pastor. A minha mãe falou, não, vai ser padre. Ela falou, a senhora está muito enganada, esse aqui vai ser pastor. E aí cumpriu, eu pude pregar no velório da irmã Maria Dorello, lá em Arapongas, em 2023, eu preguei lá, e os filhos dela tudo lá, falei, cumpriu a profecia. Porque a profecia cumpre quando ela é a palavra. E eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer. Nós sofremos mesmo, mas nós temos gratidão de levar o evangelho. Porque falaram para Jesus, manda calar a boca os seus discípulos. Aí Jesus falou, como que eu vou mandar esse calar a boca? Se eu mandar esse calar, as pedras vão clamar. Verdade. Pedra não prega, mas pedra clama. Se mandar calar, Deus maravilhoso, aleluia. as pedras clamam, como as pedras pedem. Não é que se manda, se não abrires o ouvido para o evangelho, as pedras vão pedir, os tijolos vão pedir. Cadê aqueles pregadores? Cadê aquele ponto de culto? Cadê aquele lugar onde ouça aqueles hinos? Se ninguém abrir o ouvido, as pedras vão clamar. Meu Deus, é verdade. Glória a Deus. Aí continua, né? Ananias obedece. Vai. Ele é obrigado com carinho. Nós somos obrigados com carinho, sabe? Sabe como que eu entendo o obrigado com carinho, irmão? É que Deus fala assim, você vai lá e faz. O resto é comigo. Glória a Deus. Então, eu li uma palavra aqui, a gente entender ela, nós vai lá em Jerusalém, Jesus na sexta-feira é morto. Então, irmãos, eu estou querendo que os irmãos entendam junto comigo aqui, nós vamos concluir essa mensagem, porque o Senhor sabe, mas imagina nós lá em Jerusalém nesse dia, na sexta-feira, e esse discípulo estava, esses 2 discípulos do caminho da mão, eles acompanham tudo. Aí tá, na sexta-feira, crucificou, morreu. Jesus morreu, cumpriu que foi toda a profecia de Isaías, não ia quebrar nenhum osso, os outros tiveram que quebrar as pernas. Deus, tu és fiel. Os outros quebraram as pernas, os dois. Um do lado quebrou perna, outro do lado quebrou perna. Jesus não, porque ele é diferente. O sofrimento que Jesus não é diferente, com ele. Aí ele morre. Só que aí a esperança deles era Jesus e morreu. Aí passou a sexta, passou o sábado inteiro e aqueles irmãos em aflição. Eles em aflição. E aí eu imagino que no domingo de manhã eles em aflição. Meu Senhor, a única esperança. Aí tá. Só que Jesus, ele é maravilhoso, que a uns ele já chega e revela na hora.
Ele já chega cedo. Aí, para uns, ele deixa um pouquinho, ele deixa caminhar um pouquinho, sabe? Ele deixa. Meu Deus, é lindo. Ele deixa. Ele deixou a Ananias caminhar um pouquinho, falou assim, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Você vai chegar lá em Saulo, vai pensando, pode ir pensando mesmo, eu vou chegar lá, como que ele vai me matar? E a Ananias já pensou, irmãos, ele já pensou como que ele ia chegar, como que ele vai chegar lá, eu já vou chegar lá e Saulo já vai estar preparado para me matar. Mas eu tenho que falar de um Deus vivo para ele, eu tenho que falar para ele. E Deus, Aleluia! e Deus ele capacita. Fez o que Deus mandou. Só impõe as mãos. Só ora pelo o homem que era o mais poderoso ali naquela região ali. O homem era Saulo naquele momento, porque ele tinha carta. Carta para matar Ananias. Verdade. Carta da adversidade. Escrito da adversidade. É o que nós estamos enfrentando hoje. O evangelho, ele enfrenta a adversidade. Só que Deus fala assim, não tem que você fazer muita coisa não. É só ir lá e orar. Ora, meu Deus. Sabe quando... Aí eu imagino que ele tá indo, tem todo aquele caminho para ele pensar. Ele tem todo esse tempo para pensar. Porque Deus, a uns... fala de um jeito, mas a uns ele dá o tempo. Para nós, de repente, nessa noite, Deus já deu o tempo. As escamas caem. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Veja os meus olhos, Senhor Deus. Quando escama Aleluia, cai, Jesus. é sinônimo de intimidade. Aleluia. Quando as escamas caem, é sinônimo de limpeza. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a escama cai, Aleluia, é sinônimo aleluia. de que algo diferente aconteceu na parte que eu posso pegar, não é na parte que eu fico imaginando. Tem muita coisa espiritual, tem muita coisa que Deus não... Mas as escamas cair é algo que vai acontecer fisicamente, para que eu saiba que Deus opera. Oh, glória a Deus. Eu creio que Deus nesta noite está operando algo. Glória! Porque eu creio no Senhor que eu sirvo. Que Ele não deixa o servo dele sem resposta e não envergonha aquele que prega o Evangelho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus! Meu Senhor! Aleluia! Pelo mesmo dia, iam os dois deles no mesmo dia. Foi no dia, no domingo. Algumas mulheres já tinham visto, ou seja, Jesus já se revelou na hora. Já tinha visto, aquelas ele veio cedo. Só que para esses dois, Deus deu um tempo de 11 quilômetros. Ele falou assim, eu vou deixar esses rapazes andar 11 quilômetros. Eles vão 11 quilômetros. Eles vão entender o quanto eles vão sofrer por amor do meu nome. Mas primeiro eu vou preparar eles por 11 quilômetros. E eu vou deixar eles meditando, eu vou deixar eles reclamar um pouquinho. Porque às vezes nós reclamamos um pouquinho. Pai. Um pouquinho. É lindo, Deus. É porque eu li aqui que eles iam falando, nós esperava nele, nós esperava ele, e quem ia remir? E remir é uma palavra muito importante. Remir, irmão, remissão, é muito importante. Então, quer dizer, eles dizerem aqui que ele era quem ia remir Israel, era aqueles que iam depositar toda a confiança, toda a expectativa nele, mas numa situação terrena. E Jesus, ele queria que aqueles dois rapazes e todos os discípulos, porque mais cedo ou mais tarde, todos vão ter um encontro com o Senhor, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Meu Deus, Ele não olhou só para... Não, Deus não olhou só para mim, falando, não, é o Luiz Figueiredo, é ele. Não, meu Deus é maravilhoso, que ele ama igual as irmãs amam os filhos. Quem tem filho, eu tenho os dois lá, ama igual, não tem esse negócio, tudo que você quer para um, você quer para o outro. Você faz o negócio para um, daqui a pouco eu tenho que fazer para o outro. Então Deus, a cada tempo, ele vai deixar que todos tenham a revelação. Mas aí ele fala assim, eu vou deixar eles um pouquinho, porque 11 quilômetros vai dar uma preparação para eles muito boa. Vai dar uma preparação, eles vão se fortalecer. Na fraqueza eles vão se fortalecer. Porque a gente começa a entender o que Paulo tenta ensinar a igreja. Paulo tentando ensinar. Paulo falou, olha gente, eu vou falar para vocês, é quando eu estou fraco mesmo, que é aí que eu sou forte. Aleluia, Deus! O negócio de chegar,
que eu sou Verdade, bom. Não, não, Paulo ele tinha um temor Verdade, muito meu grande de Deus. falar que ele era depois da conversão. Olha o resultado de uma oração de um crente que estava se sentindo fraco. Falando, eu não quero nem ir. É verdade. É bem. Aí continua aqui nesse dia, o mesmo dia. Então, no mesmo dia em que eles viram a esperança cair, foi no mesmo dia que eles viram a esperança nascer. Glória a Deus! Ô glória! Aleluia! Aleluia, Jesus. Continua andando, e se nós formos ler, discorrer tudo nessa história, continua eles, 11 quilômetros, e vai, 11 quilômetros, e caminha, e vai. E chega num momento, e chega num certo tempo, irmãs, que Jesus começa a pregar para eles, assim. Fala assim, ó, tem alguma parte do Evangelho que vocês já leram, o que tinha naquele momento, até aquele momento eram os profetas, né? Ainda não tinha essa bênção que nós temos aqui, que é os evangelhos relatados, porque o Senhor, ele nos deu isso. Mas eles tinham os profetas. Aí Jesus falou, ó, eu vou começar pelos profetas então. É ali que eu vou pregar para vocês. É ali que eu vou falar para vocês que vocês têm a necessidade de ouvir a palavra. Vocês têm a necessidade de ouvir a palavra primeiro e vai nesse caminho. E Jesus começa lá, começa lá no Pentateuco, ele começa lá em Êxodo, lá, Gênesis, Êxodo, e foi indo, leu até os profetas. A Bíblia fala que ele explicou tudinho. E quando eles entendem isso, chega perto da casa. Mas acontece. Aleluia, Jesus. O culto na casa tinha templo lá em Jerusalém. Chique. Tinha um templo lá. Jesus podia querer se revelar para eles lá, mas deixou ele caminhar 11 quilômetros. Estrada de areia, poeira, Meu Deus. E vai, e eu não sei, eles não tinham sapato igual o meu, assim, não. Um sapato surrado, mas é bom, sapato bom. Deus é tremendo, porque o sapato é bom. Eu já andei muito descalço, quando eu ia lá no sítio, e eu andei, os dedos eram desse jeito, assim, ó, porque, entendeu? Porque não tinha sapato. Demorou para nós ter sapato, né? Demorou. Então, hoje eu tenho sapato. Eu tenho sapato bom hoje, mas eles não. De repente era descalço que estava. De repente uma sandália arrebentou a alça. E eles usavam, de repente era uma alpagata roda, que eu não conheci. Mas lá em Minas tinha, meu pai falava que eles tinham, era isso. Eu era descalço, depois que fui ganhar um quichute lá em 76. 77, que eu ganhei o primeiro sapato. Mas esses dois discípulos estão caminhando, talvez descalço, talvez, mas ele está ouvindo. Aí chega se os irmãos for ler depois lá, o Lucas 24, do 11 a seguir, vocês vão ver que Jesus prega para eles, aí chega num momento, Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim, a comida minha boa comida eu te dou, a palavra de Deus aqui, eu te entrego. Agora, queres... O meditar nela e o praticar nela é tu que manda, é você que manda. Eu já estou continuando aqui, eu estou indo, eu continuo aqui. Aí você fala, não, mas nós gostou tanto de ouvir, entra aqui para dentro. Não vai mais para frente, não entra para nossa nossa casa, que nós gostou tanto dessas palavras. É uma palavra diferente, nós já viu vários pregar, nós vimos várias pessoas pregar, mas desse jeito nós nunca vimos. Entra para dentro da nossa casa. E Jesus entra. E eles não conheciam ainda, porque Jesus não deixou. Jesus ainda não deixou, mas quando Jesus deixa e entra na casa. Ai, meu Deus! Quantas pessoas tinha na casa? Glória a Deus. Os dois discípulos do caminho de Emaús e Jesus. Então nós entendemos que tinha 3. Nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que nós estamos. E aí eles entram com respeito à palavra, porque aí a coisa muda. Quando estão conversando de qualquer coisa, é uma coisa, mas quando estão falando da palavra de Deus, a coisa muda. Glória a Deus, é verdade, aleluia. Aí que nós entendemos, vale a pena, porque
o Senhor falou para Ananias, vai lá e fala para Paulo que eu mostrarei para ele o quanto vai sofrer pelo amor do Evangelho. Mas Paulo falava assim, eu sou Aleluia. embaixador de Cristo em cadeia mesmo. Eu sou embaixador de Cristo, é onde eu apanho mesmo. É onde eu apanho mesmo que eu levo a palavra. Já levei naufrágio, já apanhei disso, já apanhei daquilo. Já levei 40 chibatadas menos uma, que era assim. Quando batia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chibatadas, 39. Parava na 39. Porque se desse a 40, não precisava mais de bater. Porque assim que era a sentença antigamente. Naquela época lá, os romanos falavam, não vai dar 40 chibatadas. Se desse as 40, estava livre. Mas aí Paulo não. Foi umas par de vezes. 1, 2, 3, na 39. 39 chibatadas, o algoz dele, o capataz lá da cadeia, falava, para. Aí no outro dia começava de novo. Então ele fala, muitas vezes levei 40 chibatadas menos uma. Mas em todas as coisas eu tenho prazer em levar a palavra de Deus. Aleluia. E aí então esses dois meninos, esses dois discípulos do caminho de Emaús chegam e Jesus fala, eu estou indo para lá. Não, entra para dentro, entra para dentro. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, aí é um culto verdadeiro. Oh, glória a Deus. Aí é o culto onde há vida. Aí é o culto onde há renascimento. Aí é o culto onde há restauração. Aí é o culto onde há verdade. Aí é o culto onde o Senhor fala, agora vocês vão dar testemunho. Ali é o culto Amém, onde dois rapazes que estão indo murmurando até, e vamos entender porque eles tinham perdido, de manhã perdeu, aí à noite ganhou. No mesmo dia ganharam. No mesmo dia aquilo que era desespero, Deus transformou em alegria. Aleluia! Eu quero ler aqui para encerrar. Aí eles falaram assim no versículo 29, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. É quando chega a escuridão. A ausência de luz é quando chega a escuridão. Então não tem dia, é escuridão. Então ele falou, Jesus, daqui para frente vai ficar meio difícil as coisas, mas fica conosco. Já declinou o dia, ou seja, já começou a escurecer, mas fica conosco, Senhor. Porque se o Senhor estiver conosco, nós estamos bem. Aí quando o Senhor fica conosco, já declinou o dia. Aí, e entrou para ficar com eles, porque quando aqui é a oração singela, irmãos. Porque a oração singela, às vezes a oração que você faz e pensa, essa não resolveu. Mas não é a oração que resolve, é o ouvido daquele que... Jesus. Os meus ouvidos não estão encolhidos para ouvir as suas orações, nem o meu braço está encolhido para fazer aquilo que você me pede. Jesus mesmo disse, peça tudo o que você quiser, em meu nome ao Pai, e Ele o fará. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, oração simples. E para encerrar aqui, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Quando Jesus revela isso, no 31 diz assim, abriram-se-lhes então os olhos. Obrigado, meu Deus. Conheceram e desapareceram. Abriram-se-lhe então os olhos. Obrigado, Senhor. Nós, irmãos, com certeza, Oh, o glória, crente salvo, glória, glória, glória a ti, ó Deus. com certeza, Nós podemos dizer que as escamas dos nossos olhos caem. Aleluia, Jesus. Nessa noite é só Glória leve a com o Deus, Senhor. Pai. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra, irmãos, quanto mais a gente lê e quanto mais a gente ouve ela, mais vontade de falar para Jesus fica conosco, a gente sente. Mais vontade. E ainda mais sabendo que a forma dele partir o pão é diferenciada. A forma dele nos dá, porque ele fala, a minha palavra é comida, eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Quem come desse pão, quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue, esse tem vida. É a palavra dele. Então nós, a cada dia, meus irmãos, o nosso coração se alegra nessa fé e nesse pensamento. Ainda que o dia declinou, ainda que a noite chegue, mas nós temos o Senhor
para nos amparar e nos dar guardar. Aleluia, Tá? Deus. Esses dois aqui, se continuar aqui, irmão, vocês vão ver que a bênção é tão grande. A bênção é tão grande num dia você está derrotado, mas Jesus entra na história e você já é um vencedor. Ele é tão, não diria impelido, mas ele é tão empolgado com a palavra de Deus que eles saem e vão pregar. Eles já voltam lá para a zona de combate. Eles queriam a zona de conforto. Saíram da casa dele, saíram lá de Jerusalém, que era o lugar de combate, e estavam indo para Emaús, onde eles iam se esconder. Mas quando Jesus vem e se revela, eles voltam lá para a área do combate. Eles voltam para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho de Jesus Cristo e for batizado será salvo. Soberano, eterno Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus poderoso que nos, Senhor, nesta noite nos traz aqui a casa da Evangelista, esse lugar, Senhor, separado para pregar o teu evangelho. Nos traz aqui, Senhor, e nos mostra que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é aquele, Senhor, que entrou nas nossas vidas para, a partir desse momento, não importa a dificuldade, não importa se alguém fala não vai mais, não importa, Senhor, nós não ouvimos e nós estamos aqui, Senhor, para adorá-lo e para, Senhor, simplesmente dizer, Pai, fica conosco, continua conosco, Pai Celestial. Agora nós vamos voltar cada um para nossa casa. A irmã Geni e o Francisco vai ficar aqui, Senhor, mas a tua presença, porque o Senhor é onipresente, o Senhor fica com a irmã Geni, o Senhor fica com o irmão Francisco, mas vai com o irmão Silvana, vai com a irmã, vai com o irmão Elias, vai comigo, vai com a irmã aqui, Senhor Deus, poderoso, porque o Senhor é poderoso. Crendo na tua palavra, eu peço, Senhor, que a tua palavra fique nos nossos corações nesse dia, nessa noite e amanhã, que a gente fique meditando nela, Senhor, porque é gostoso, porque é bom. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos querem agradecer a Deus por essa palavra. Amém. Palavra poderosa nos nossos corações.